Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, novamente, somos convivas de um encontro de Deus, no qual se cumpre a sua promessa de que não ficaríamos a sós. Neste 7º domingo após Pentecostes, a promessa de Deus nos visita como bênçãos dos céus. Convém, neste sentido, que saibamos esperar no Senhor e guardar os seus mandamentos para que tenhamos a armadura da fé que nos protege do mal e do pecado. Enquanto Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, participamos com vocês desta boa nova do Evangelho. Oremos então para que o sacrifício de Cristo alcance a cada um de nós, nos conceda a redenção e nos encontre plenos de amor, que vence as contendas em vistas do testemunho do reino. Saúdo vocês com o texto bíblico de Deuteronômio 30, 16, onde diz: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confissão de pecados. Bondoso Deus, quando paira sobre nós a transgressão, somente em Ti encontramos proteção e o perdão. Por isso, em Tuas mãos misericordiosas, colocamos a nossa confissão, pois somos pecadores. Perdoa-nos quando fugimos da Tua presença e não respondemos à Tua fidelidade e Teu amor por nós. Perdoa-nos quando relaxamos no cumprimento dos Teus mandamentos, procurando o caminho largo que nos conduz ao pecado. Ó Deus, trata-nos com a Tua justiça e fortalece-nos em nossa fraqueza espiritual. Dá-nos a Tua graça
e nos perdoe em nossa iniquidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Anúncio do perdão. O nosso consolo e fortalecimento vem da palavra de Deus, que diz no Salmo 32, versículo 5. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Abençoado seja aquele que confessa o seu erro e dele se arrepende. Aos verdadeiros confessos é anunciado o perdão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos agora, nesse momento, lembrar de todas as situações de sofrimentos e dores que temos pelo nosso mundo. Porque há dores entre nós e na criação inteira. É que clamamos ao Deus do amor para que a sua compaixão se derrame neste mundo. Cantemos a Deus o hino de número 64 do livro de canto, Senhor, tem piedade de nós. Leitura do Salmo 85, versículos de 8 a 13. Eu escuto o que o Senhor está dizendo, para nós, o seu povo, para nós, o que somos fiéis. Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, e a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para ele. Oremos. Terno e bondoso Deus, tu tens em tuas mãos o prumo da justiça, que endireita em nós a moradia do teu Espírito Santo. Deste-nos a tua graça em Cristo Jesus, para que fôssemos cuidados com amor e dedicação. Somos gratos a ti, pois te preocupas conosco e queres nos reunir na casa da tua eternidade. Por isso, dá-nos o teu alimento, da tua palavra, e nos revigore o pensar e o agir segundo as tuas primícias. Nos auxilie com o teu Espírito Santo, frente aos desafios que o discipulado nos impõe. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador, que contigo e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. O nosso Deus é glorioso e majestoso. Rendamos glória ao seu santo nome e proclamemos nas alturas dos céus que ele nos governa, cantando:
O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto construído fora do prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora de seu país. Depois Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta, volte à sua terra de Judá e ganhe a sua vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: Não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Palavras da salvação. Oremos. Amado e bondoso Pai, graças rendemos ao Teu santo nome por este momento em que nós participamos da Tua palavra. Orienta-nos, ó Deus, dá-nos assim a mensagem para a nossa fé, alimenta-nos em nossa sede que temos de Ti, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, Amós tem uma visão de Deus. Não foi um sonho ou um pensamento desvairado, mas uma experiência pessoal com Deus, o que o torna privilegiado por ter sido escolhido como profeta do Senhor. O que diferencia Amós dos outros representantes religiosos da sua época não é somente a sua profecia, mas também as suas palavras de completa prontidão, prostração e dedicação ao serviço de Deus. O que lemos em Amós 3:8
deveria abalar a nossa espiritualidade ao percebermos sua resposta ao chamado divino, algo que caiu no esquecimento de muitos cristãos. Lá, Amós diz: quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Em Lutero, essa abnegação e entrega de Amós aos propósitos do reino pode ser entendida a partir da constatação que o reformador tem ao dizer que todo o cristão é uma pessoa livre sobre todas as coisas e não está sujeito às pessoas, porém, sendo livre em Deus e por causa de Deus, ele se torna servo dos outros. O princípio é que não devemos servir as causas humanas, mas servir as pessoas a partir da causa de Deus. Quem conquista a liberdade em Deus só pode ser completamente cristão se está a serviço de toda a criação de Deus, assim como Cristo esteve. Amós serve aos interesses de Deus. Por isso, a sua profecia se tornou o seu fardo. Ele atuou em torno do ano 760 a.C., no reinado de Jeroboão II em Israel. Era um período próspero, mas a realeza do palácio não governava sob a realeza de Deus. A prosperidade era luxo de poucos. Os nobres comerciantes estavam animados com as vendas, a construção civil florescia, a criação de gado era forte, havia grandes possibilidades de lucro fácil e uma atmosfera de muito luxo. A vida religiosa também era invejável. Celebrações animadas, com muitas ofertas e músicas envolventes. Mas o que há de errado com tudo isso? Deus é contra a prosperidade do seu povo? Nas chagas dessa prosperidade estava a má distribuição e partilha da riqueza. Por trás das pompas da nobreza, crescia a decomposição moral e religiosa, e um grande abismo se abria entre a sociedade, onde a maioria do povo passava por muitas dificuldades e carestia. E Deus não podia se calar ao ver que a luxúria de uns poucos se dava a partir da dor de pequenos agricultores que estavam sendo desapropriados e se vendiam como escravos para pagar as suas dívidas. O direito também estava torto. Nos tribunais, as testemunhas eram ameaçadas e os juízes agiam sob suborno. Seus julgamentos estavam cheios de corrupção. A religião também estava impregnada desse mar de injustiça. Quando o Reino do Norte surgiu, Jeroboão I, ao assumir o poder, querendo evitar que o povo continuasse indo a Jerusalém para as festas anuais, criou um calendário religioso e estabeleceu santuários em Dan e Betel como locais de peregrinação para as tribos do norte. Sua intenção era assegurar que o povo não iria para Jerusalém, localizada no lado sul, ao mesmo tempo em que ele queria evitar a evasão de dinheiro para os cultos no Templo de Jerusalém. Por isso, em Dan e também em Betel, ele colocou bezerros de ouro sob a aprovação dos sacerdotes e dos profetas contratados. Assim, a religião era manipulada e o culto obedecia à ideologia e aos interesses do Estado. Amós aparece em Betel. Ali ele confronta o rei Jeroboão II e também Amazias,
o sacerdote daquele santuário. Amazias é empregado do rei, e seu sacerdócio aceita como legítimo a ganância e a ambição da nobreza. No confronto com o sacerdote Amazias, esse aponta para Amós que o templo tem dono, e não é Deus. Por outro lado, apesar de Amós ser apenas um pastor de ovelhas e também um agricultor de figos da cidade de Tecoa, sua vocação profética surge a partir de um chamado de Deus, o que o envia para denunciar a corrosão política, judiciária e religiosa da sua época. Amós está determinado em anunciar que o poder de Deus é superior a tudo aquilo e que o sacerdote pensava ser a segurança e um gesto de solicitude à graça de Deus acabaria se transformando, através da boca do profeta, um muro prestes a cair sob a sua cabeça. Em suas muitas visões de Deus, em nosso texto, Amós vê Deus segurando um prumo diante de um muro. É uma imagem simples da presença de Deus em nossa vida. Mas o que nos impressiona em sua mensagem é que muitos não se cansam de exibir a sua religiosidade e afirmam que constroem a sua fé em alicerces firmes e levantam também uma parede de espiritualidade segundo as regras e os mandamentos do Senhor. Contudo, basta ser colocado diante da vistoria de Deus, diante do prumo divino, para que tão pouco e tão logo se perceba que determinadas construções da nossa vida são edificações frágeis. Quando declaramos que estamos edificados no Senhor, não passaremos por impunes diante do juízo de Deus caso nos sustentemos em um falso testemunho. Sob o prumo divino, temos uma clara alusão à vida torta das pessoas que optaram pelos caminhos do poder ganancioso e pela desobediência à vontade divina. Na visão de Amós, Deus aponta que o prumo em suas mãos é a justiça divina que irá destruir os muros tortos de uma fé e espiritualidade distorcidas. Por ser um texto tão emblemático, como acontece com a maior parte dos textos proféticos, não indicaria esse texto para quem gosta de fugir da sua responsabilidade frente ao chamado de Deus. Para alguns, é gerado um desconforto para a fé quando esses percebem que Deus, além de nos amar, também quer nos corrigir. Por isso, infeliz é aquele que já se considera uma alma pronta e salva pelas mãos de Deus, ao invés de se considerar um discípulo em construção, sempre disposto a aprender mais com Deus. Consideremos que Deus sempre colocará o fio e o prumo da sua presença entre nós. É justo e razoável que sejamos constantemente provados pelo olhar criterioso do engenheiro e mestre da obra da nossa vida. Somente em Deus está a perfeição e tudo passa pelas suas mãos. E tudo o que passa pelas mãos de Deus é aperfeiçoado. Por isso, não façamos nenhuma edificação sem que antes tenhamos o alvará da aprovação divina. Aqueles que possuem esse discernimento são capazes de derrubar os muros das suas próprias convicções para dar espaço para a construção de uma relação eterna com Deus. Sob o prumo da justiça de Deus, percebemos que Deus não constrói o certo e o errado. Deus é perfeição
e tudo nele é certo e perfeito. Ao se aproximar de nós, a obra da sua graça estará empenhada em derrubar tudo o que construímos através da nossa natureza humana e pecadora, para que sejamos reconstruídos a partir da segurança do seu reino eterno. Por isso, meus amados, evitemos considerar as coisas da nossa vida como algo pronto e definitivo. Sempre estejamos alertas para a correção de Deus, para que o pecado não nos engane e nos sustente em alicerces corroídos. Querida igreja, amados irmãos em nosso Senhor, sejamos e reconheçamos sempre que somos jarros imperfeitos nas mãos do oleiro. Quando a glória e o mérito humano forem derrubados em nós, um novo e livre terreno se abrirá, para que seja lançada a pedra fundamental de uma fé verdadeira e simples em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, oremos para que o prumo da justiça divina desperte em nós o arrependimento sincero e construa em nós morada oportuna para a salvação. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Em resposta à palavra divina, queremos agora professar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do nosso inário, hino de número 626, Conta as Bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimando julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e as de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte,
Nos coloquemos diante de Deus em um momento de oração final e também Pai Nosso. Oremos. Amado Senhor, corrija-nos com o prumo da Tua justiça, para que possamos construir o Teu reino entre nós. Derruba em nós as falsas seguranças tortuosas que nos impedem o acesso a Ti e a Tua graça redentora. A Ti somos gratos pelo encontro com a Tua palavra e pelo ensino que ela nos traz. Queremos, diante da Tua vontade, preparar o terreno da nossa história para que nele seja edificado a boa obra de Cristo. Por isso, nos mantenha firmes na fé e nos vocaciona ao discipulado do nosso bom Mestre. Olha, Senhor, para a Tua igreja e balize as suas decisões para que os que congregam nela não se afastem da Tua presença. Guia as autoridades civis e religiosas no uso correto do poder, o qual deve ser submetido à Tua vontade e glória. Ilumina os Teus filhos e filhas, para que estes sejam bênçãos do Teu amor neste mundo, sempre acolhendo as Tuas ordens para o bom cuidado da Tua criação inteira. Abençoa o nosso lar e a nossa vida. Abençoa cada pessoa devota ao Teu querer, que sabe se colocar em postura de gratidão diante de momentos e celebrações importantes da vida, seja aniversário ou outras bênçãos colhidas. Cuida, Senhor, dos que sofrem com a enfermidade e de todos aqueles que sofrem os males do corpo, da alma e da mente. Em especial, aqui lembramos a vida e saúde de Edson Gadioli, Dione Salvador e tantas outras pessoas queridas que estão guardadas em nosso coração e também oração. Conceda a estas pessoas a fortaleza e o ânimo que vem de Ti, para que elas enfrentem as dores deste mundo sob Tua proteção. Apacenta, ó Deus, todas as pessoas enlutadas. Lembramos aqui da família Biodione, dando-lhes profícua esperança na ressurreição dos mortos. Envia-nos, fortalecidos para o mundo, para que assim sejamos instrumentos da Tua bênção e Te glorifiquemos em todos os recantos da terra. Amado Deus, colocamos tudo na Tua presença, tudo o que temos em nosso coração e mente. Aceita por Teu querer, quando juntos entregamos a Ti as nossas orações na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos lembrar agora os avisos da nossa comunidade. Nossas celebrações seguem sendo transmitidas pelas páginas oficiais da ISLB aqui em Campinas. Aguardamos cada um de vocês para o dia 18 de julho, nosso próximo domingo, às 9h30, em celebração com o nosso Deus. Segue agora os dados percentuais das finanças da comunidade, com o gráfico comparativo também ao lado referente aos meses de maio e junho. Maio com mais de 90% de entrada, junho com mais de 80% de entrada. Julho até então temos aí 28% de entrada, nos faltando ainda 72% referente às nossas obrigações desse mês. Agradecemos toda a comunidade, todo o presbitério que tem se empenhado para que possamos manter ativa as atividades da nossa comunidade aqui em Campinas. As nossas ofertas
para este fim de semana é oferta local e a comunidade destina para o Fundo para Reformas e Adequações das Dependências da Igreja. Com toda certeza, esta oferta será bem-vinda para podermos investir em melhorias da nossa comunidade. Que Deus abençoe dádivas, doadores e também destino das nossas dádivas. Se você quer fazer a sua contribuição, a sua doação, você tem aí na sua tela os dados financeiros da nossa comunidade com a conta bancária, ou também pode fazer a sua contribuição através do Pix pelo CNPJ da nossa comunidade. 2 Coríntios é que nos anima, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós temos feito os nossos encontros quinzenais, conversando com Deus, momento oportuno de estudo da palavra divina. Estes encontros são realizados em salas virtuais, com o intuito de aprofundar o nosso conhecimento bíblico. Nos encontraremos nesta quarta-feira, dia 14 de julho, às 19h30. Quem tiver interessada em participar desse estudo Conversando com Deus, envie para nós uma mensagem para o e-mail que consta aí na tela, com o número do seu telefone, e assim você receberá o link para acessar a sala. Queremos nos despedir sob a bênção e proteção do nosso bondoso e querido Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do nosso querido e bom Deus. Sirvam a Deus com alegria e glória, sempre tendo a certeza que o prumo da justiça divina está colocado entre nós. Desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana e até o nosso próximo culto. Assim terminamos com o hino final, hino de número 289 do livro de canto da Igreja, Bênção da Irlanda. Um bom dia a todos e todas.